professora lá também, e hoje, né, ela coordena o Laboratório de Cinética Aplicada à Química Atmosférica e Poluição. E ela vai contar um pouquinho sobre o trabalho dela, principalmente na parte relacionada ao Covid. Então, muito obrigado, Graciela, por aceitar o nosso convite. Por favor, a palavra é sua. Muito obrigada. Bom dia a todos pela participação de vocês neste colóquio. Eu queria especialmente agradecer ao professor Rodrigo e ao professor Daniel pelo convite, por me dar a oportunidade de interagir com vocês. É sempre muito bom poder interagir com pessoas de outras áreas e poder trocar ideias. O professor Rodrigo me pediu que eu falasse sobre esse tema, como mudou ou não mudou a qualidade do ar durante o início da pandemia, quando foram tomadas uma série de medidas restritivas à mobilidade das pessoas. Então, eu decidi mostrar um trabalho que, na verdade, não é meu, é um trabalho do meu grupo, do qual formam parte o professor Cleiton Martins, que é pesquisador convidado da UFRJ, professor da Universidade Veiga de Almeida, e é também pesquisador do INPI, e de nossos alunos de doutorado, o Guilherme e o Bruno, que são alunos do Instituto de Química, do programa de Química. Então, é o trabalho de todos nós que eu vou mostrar a vocês. Bem, como é que surge a ideia de estudar esse assunto, de apresentar sobre esse assunto? Vocês se devem lembrar que no meses de fevereiro, março, começaram a aparecer, primeiro na internet e depois, inclusive, em artigos científicos, muitas fotografias como esta que estou mostrando aqui. São fotografias de satélites, esta em particular é do Sentinel-5P, onde mostra como era a concentração dos compostos, no caso do dióxido de nitrogênio, na China, antes do início das medidas restritivas, do lockdown, que foi muito severo na China. Então, mostra uma média para o mês de janeiro, entre o dia 1 e 20. O lockdown começou no dia 23 de janeiro. Então, eles mostram a mesma imagem de satélite, feita uma média entre os dias 10 e 25 de fevereiro. Mesmo que, como cientistas da NASA reconheceram, houve diferenças meteorológicas de nuvens, por exemplo, que fazem que as imagens de satélite não sejam estritamente comparáveis, fica claro por essas imagens que as concentrações de NO2 diminuíram. E o pessoal da NASA calculou que, dependendo da região, era entre 10% e 30%. Imagens parecidas com essa foram depois divulgadas pouco tempo depois, inicialmente para o norte da Itália, a região de Milano, depois foram divulgadas para as grandes capitais da Europa, Madrid, Paris, Roma, e todas mostravam mais ou menos o mesmo, até porque eram do mesmo satélite e o mesmo tratamento. Todas mostravam mais ou menos 30% de diminuição das concentrações de NO2. Aí a gente tem que tomar muito cuidado com o que está vendo, porque o satélite vê a coluna do composto, no caso do dióxido de nitrogênio. Então, é a concentração média entre a superfície da Terra e o topo da atmosfera. E é uma medida global, não é de um local específico. Também foram mostradas, menos, mas foram mostradas na internet, e vocês encontram facilmente no site, na internet do Observatório Hertz da NASA, medidas como essas, onde é mostrada a profundidade óptica do aerossol. Então, isso é uma medida, quanto mais aerossol tem na atmosfera, mais vermelho fica a imagem. E as mais conhecidas são essas da Índia, onde foi mostrado para esse período de 31 de março a 5 de abril dos anos 2016, 17, 18, 19 e 20. E, finalmente, foi feita por computação diminuíram o ano de 2020 dos anos anteriores e dá esta imagem aqui, onde a maior parte dela está azul, o que significa que, na verdade, as concentrações de aerossóis diminuíram
durante esse período do lockdown, que na Índia também foi bastante severo. Vamos tentar lembrar como é que tudo isso aconteceu. O primeiro caso aconteceu, na verdade, foi reportado na China, foi reportado à Organização Mundial da Saúde no dia 31 de dezembro do ano passado. O primeiro caso no Brasil foi reportado em São Paulo no dia 26 de fevereiro, foi uma pessoa que tinha viajado ao norte de Itália. Logo, no mês seguinte, 5 de março, foi reportado o primeiro caso no Rio de Janeiro, também uma pessoa que tinha viajado à Europa. No dia 16 de março, vocês devem lembrar que foram tomadas as primeiras medidas no Rio, também foram tomadas em Brasília, em São Paulo e logo em outras cidades. E essas primeiras medidas eram cancelamento das aulas em todos os níveis e cancelamento dos grandes eventos. E já nesse final de semana, foram anunciadas as medidas seguintes, devido ao avanço da pandemia, e inclusive a primeira morte registrada no Brasil, que foi no dia 17 de março. Então, a partir do dia 23, começaram a vigorar medidas que vamos chamar medidas restritivas ou medidas de lockdown parcial, porque não foram como o lockdown da Europa ou da China, mas foram medidas, como vamos ver logo, que causaram uma diminuição, especialmente no trânsito de veículos. Contudo, por diversas razões que não vamos discutir agora, podemos discutir depois, já a partir do início de abril, começou o relaxamento dessas medidas. E isso se vê aqui, onde é uma figura do distanciamento social. Aqui está a data, 23 de março, o primeiro dia dessas medidas. Se observa que diminui o distanciamento, diminui a circulação de pessoas, aumenta o distanciamento, quase chegando a 70%, mas já em abril começa a diminuir, as pessoas começam a sair na rua, como está acontecendo agora. Por uma coincidência, nesse dia foram reportados já 10.000 casos no Brasil, e isso foi avançando. Em 19 de junho, chegamos a 1 milhão, e na semana passada, chegamos a 2 milhões de casos no Brasil. Então, a pergunta é, bom, será que estas medidas de distanciamento social, que fizeram que tivesse bastante menos carros e pessoas na rua, fizeram alguma diferença? Então, a primeira coisa que nós olhamos foram medidas de satélite, também medidas da NASA. Qualquer um de vocês pode achar estes dados na homepage da NASA. E o que foi feito aqui é mostrar as concentrações também de dióxido de nitrogênio. No dia 27 de março, vejam que aqui só um dia, não é um período grande, só um dia, aqui está Rio de Janeiro, e para o mesmo dia, nos anos 2015 e 2019. Claro que foram dias da semana diferentes, mas de qualquer jeito, quando tratam as imagens e diminuem uma da outra, fica aqui na área da cidade em azul, o que significa, então, que, na verdade, realmente, no 27 de março de 2020, teve, em média, concentrações de dióxido de nitrogênio menores que nos anos anteriores. Outra imagem que qualquer um de vocês pode ver são as imagens do Hertz, que estão disponíveis para todos, são imagens disponíveis para educação. E nelas, são imagens do satélite também, do mesmo satélite, do Sentinela, e podem ver, neste exemplo que eu estou dando, PM2.5, ou seja, material particulado fino, mas essas imagens disponíveis também têm de CO, CO2, material particulado grosso, diversas imagens do satélite são disponibilizadas para o público em geral. E aqui eu obtive as imagens para o dia 25 de março de 2019, que era uma segunda-feira, e para o dia 23 de março, que também era uma segunda-feira. Escolhi 2 segundas-feiras, sendo que este é o primeiro dia das medidas restritivas. Mesmo que estas imagens são as imagens sem tratar, dá para ver claramente a diminuição das concentrações de material particulado fino
no dia 23 de março, respeito do ano anterior. Então, em vista de tudo isso, nós decidimos, com nosso grupo, tratar os dados para o Rio de Janeiro, mas não imagens de satélite. Nós, pela tradição do nosso grupo, decidimos tratar dados de superfície, e que foram publicados nesses dois artigos aí, sendo que um deles, o primeiro, foi publicado em colaboração com Bruno França, que ele é o gerente de qualidade do ar da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Por quê? Porque esses dados de superfície exatamente são obtidos nas estações de monitoramento, por isso nós chamamos dados de superfície. É diferente que os dados de satélite, se espera que eles sejam consistentes, de medidas semelhantes, mas uma estação de monitoramento das concentrações de poluente a um nível mais ou menos de 3 metros, que é a altura dos monitores, e em uma região em torno da estação. Então, esta é uma imagem de que é uma estação, esta é a de Irajá, é uma imagem mais perto dela. Ela no teto tem os equipamentos que fazem a entrada do ar e que é analisada por equipamento que está dentro da estação. São obtidas as médias de 10 em 10 minutos, de todas as concentrações, e depois feitas as médias horárias. Bom, as concentrações de quê? As concentrações que uma estação de monitoramento obtém são do que são chamados de poluentes legislados. Por que se chamam legislados? Porque são os que estão contemplados na legislação. A legislação é o CONAMA do ano de 2018. Em novembro do ano passado, saiu a nova legislação que determina quais são os poluentes. E quais são eles? Bem, tem dois tipos de poluentes. Os que nós chamamos de primários, que são poluentes diretamente emitidos pelas fontes. Então, eles são primários, porque são emitidos pela fonte, e são legislados, porque estão contemplados na legislação ambiental. Esses poluentes são o material particulado, que nós chamamos de grosso, que é o material particulado de 10 micras ou mais, que é material que entra só na parte superior das vias respiratórias, o monóxido de carbono, CO, o dióxido de nitrogênio, que era do qual estávamos falando, que nós os químicos chamamos de NO2, e o dióxido de enxofre. Também existem outros poluentes que nós chamamos de secundários. Os poluentes secundários são aqueles que são formados por reações químicas ou processos físicos a partir dos primários. Então, eles não são emitidos pelas fontes, ou no caso do material particulado fino, são emitidos em uma pequena quantidade pelas fontes primárias, e a maior parte delas são formados em processos químicos e físicos. O material particulado fino, ele tem até 2,5 micras, e então é um material que atinge a parte inferior das vias respiratórias. Então, é o material particulado, junto com as nanopartículas, mais prejudicial à saúde. E outro poluente importante, secundário, muito importante no Rio de Janeiro, é o ozônio, que já vamos discutir depois como ele é formado. Existem, então, também outros poluentes que não são legislados, mas que algumas poucas estações monitoram. Aqui no Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal monitora em 3 estações estes poluentes, os hidrocarbonetos não metânicos. Talvez vocês se lembrem algo de química, são compostos formados basicamente por carbono e hidrogênio. E a gente divide no metano e em todos os outros, que chama de não metânicos. E as estações não monitoram um a um separadamente, monitora todos juntos. Então, aqui, ele vai dar a concentração somada de, por exemplo, benceno, tolueno, xileno, que são compostos aromáticos, e também vai dar dos alquenos, como etano, propano, butano, e dos alquenos, com dupla ligação, etc. Vai dar tudo somado.
E existe também a possibilidade de fazer esse trabalho no laboratório, fazer monitoramento manual e então determinar os poluentes um a um, cada um individualmente. Então, por exemplo, determinar cada composto aromático, benceno por si, o tolueno, cada um separado, os aldeídos que também são prejudiciais à saúde. Também se podem determinar o que chamam compostos semivoláteis, que são compostos muito prejudiciais à saúde. A maioria deles produzem câncer e são compostos que, por serem pesados, semivoláteis, ficam absorvidos nas partículas. E os metais também são muito perigosos à saúde e eles ficam absorvidos nas partículas. Claro que ar e material particulado não são as únicas matrizes. Esses compostos pesados ficam na água, no solo, nas plantas, etc. Certo? Mas nós estamos aqui falando de ar. Então, foram esses os poluentes legislados, medidos pelas estações de monitoramento, que nós estudamos. E para que vocês entendam qual foi o objetivo de escolher determinadas estações e entendam os resultados, eu preciso lembrar a vocês o mapa do Rio de Janeiro. E vejam que no Rio de Janeiro tem o maciço da Tijuca, o maciço da Pedra Branca e o maciço de Jericinó-Mendanha, que são maciços que têm uma importância ambiental muito grande, são, por exemplo, absorvedores de poluentes, eles permitem a conservação das águas, a conservação das espécies vegetais e animais, mas também eles têm um problema, que é que impedem a livre circulação do ar, porque estas regiões entre os maciços são, na verdade, bastante estreitas. Rio de Janeiro tem também as áreas industriais, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Belfort Roxo, que não está marcado aqui, são áreas que são industriais e são áreas com indústrias basicamente químicas e petroquímicas. E tem as áreas industriais da zona oeste, por exemplo, Campo Grande e Santa Cruz, que são áreas que têm basicamente indústrias metalúrgicas e siderúrgicas. Então, por causa da geografia do Rio, vejam aqui, lembrem que temos aqui a Baía de Guanabara e aqui o Oceano Atlântico, Rio de Janeiro poderia ser dividido, para estudar ele, em regiões. A região sul, que é uma região que recebe basicamente o ar do mar e basicamente só tem poluentes de emissões veiculares. A região norte, que, na verdade, tem sub-regiões, como vou mostrar no próximo slide, e é uma região extremamente complicada, porque tem toda a entrada de poluentes da cidade, e todos os veículos desta região, grandes avenidas em vários lugares aqui, e toda a zona, área industrial do nordeste e norte. Então, tem fontes múltiplas de poluição e ainda a influência da Baía de Guanabara, que tem uma influência muito grande na temperatura e nos ventos. E ainda temos o que nós chamamos a região oeste, que é uma região complicada, porque nesta área vai receber o ar do mar, mas nesta região aqui não consegue receber o ar do mar, e, na verdade, como vamos ver daqui a pouco, só conseguem entrar os ventos do oeste e do oeste, porque estas montanhas são muito altas e esta distância é muito pequena. Vejam na escala 5 quilômetros, aqui no máximo tem 6, 7 quilômetros. Então, nesse contexto, nós decidimos estudar Bangu, Irajá e a Tijuca. Então, aqui tem as estações de monitoramento que foram estudadas, junto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e que cada uma tem características muito diferentes. Aqui vocês têm uma foto da Tijuca, a estação fica na Praça Sáenz Penha. Quem conhece sabe que fica muito perto, deve ser 100, 200 metros já do maciço da Tijuca. Então, é uma área que, como está mostrada na Rosa dos Ventos, recebe ventos do sul, e é o que se chama brisa de montanha, atravessa todo o maciço, então são ventos
leves e de ar relativamente limpo, e em algumas horas recebe ventos do norte, e aqui, então, recebe o ar da cidade e trânsito veicular. É um lugar que poderíamos dizer que tem uma única fonte importante de emissão, que é precisamente o trânsito veicular. Já quando nós observamos Irajá, é um lugar completamente diferente. Ele fica bem aqui na zona norte. Observem a roça dos ventos muito complicada dele. Recebe ventos do oeste, nordeste e norte. Então, recebe todos os ventos da área industrial e os ventos das grandes avenidas e grandes rodovias que passam por aí. Eventualmente, recebe ventos do sul, mais fortes, que então vão arrastar o ar da cidade, e ventos do oeste, que também vão arrastar poluentes de toda esta área aqui. Poucos poluentes da área oeste, da cidade da área industrial do oeste, porque aqui, como eu falei, a distância é muito pequenininha. Então, é uma região complicada, uma região com temperaturas muito altas e que é caracterizada, em geral, por altas concentrações de ozônio. Já Bangu é completamente diferente, porque ele está localizado, a estação está localizada muito pertinho, a uns 100 metros do maciço da Pedra Branca, a diferença de Tijuca, que está rodeada a estação está rodeada de prédios altos, Irajá está rodeada de prédios intermediários, e tem algumas áreas de lazer, mas, por exemplo, este parque aqui tem grama, e grama sintética, então não tem muita poeira. Bangu, se vocês verem aqui na fotografia, do lado da estação tem uma área que é um campo de futebol, praticamente de terra batida, então tem muita poeira, mas também tem pouco trânsito, porque são só casas de pessoas, não tem grandes prédios e empreendimentos em volta. E ele, por causa da geografia, recebe os ventos da zona oeste, então, sim, realmente vai receber os ventos que vêm da área industrial metalúrgica, os ventos do oeste, então, é toda a poluição da cidade. Então, foi esse o nosso objeto de estudo. E, colocado isso, vamos começar a ver as concentrações dos poluentes nesses três locais. Primeiro, vou mostrar o material particulado grosso, PM10. Vejam que o material particulado grosso vem uma parte vem sim dos veículos, mas uma parte muito grande, especialmente no Rio de Janeiro, vem da poeira, de plantas mesmo, aerossol marinho, de todos os trabalhos de mineração que possa ter em volta, de lixões, ou seja, tem múltiplas fontes, muitas das quais, não, obviamente, que não foram interrompidas durante essas medidas restritivas. Então, o que é o que se observa? Antes de discutir o resultado, vamos tentar entender o que significa estas figurinhas aqui. A parte branca corresponde a cada uma das semanas anteriores ao dia 23 de março. A parte que está em lilás é durante as medidas restritivas. Esta é a primeira semana, a segunda semana, a terceira semana. E estas caixinhas são o que nós chamamos de box plots, que é onde estão colocados os resultados. É uma concentração por hora, ou seja, 24 valores diários, como é uma semana durante 7 dias. 50% dos dados estão dentro da caixinha. Os 25% maiores estão neste pedacinho aqui, os 25% menores neste intervalo aqui. E estes círculos pequenos são os valores outliers. Estas linhas horizontais pretas são as medianas. Então, observando as medianas, o que se vê é que na primeira semana, nos 3 bairros, a concentração de PM10 foi menor. Na verdade, foi menor em Irajá e na Tijuca, e em Bangu não mudou.
Na segunda, terceira semana desse lockdown parcial, já as concentrações de PM10 aumentaram. Novamente, voltaram a níveis quase normais, o que reforça o fato de que ele vem de fontes, muitas outras fontes, além das fontes veiculares. Já quando observamos NO2, fica muito mais claro. Infelizmente, hoje em dia, na cidade de Rio de Janeiro, NO2 é medido apenas em 2 estações, essas aí, Irajá e Bangu, para esse período em que nós trabalhamos. E se observa muito claramente de que NO2, dióxido de nitrogênio, diminuiu bastante durante as 3 primeiras semanas de quarentena ou lockdown parcial, especialmente durante a primeira semana, o qual é consistente com o que estávamos vendo das imagens de satélite, que foram para a primeira semana. Quando observamos CO, também fica muito claro que o CO diminuiu durante as medidas de relaxamento, de medidas restritivas da movimentação das pessoas. Vejam que o CO e o dióxido de nitrogênio vêm de fontes diferentes. O CO, o monóxido de carbono, ele é basicamente emitido pelos veículos leves, movidos a gasolina ou etanol. Já o dióxido de nitrogênio, ele é emitido em mais do 60% por veículos diesel, ou seja, por ônibus e por caminhões. E, como todos sabemos, houve uma restrição muito maior no trânsito de veículos leves que no trânsito de veículos pesados. E CO não é emitido pelas indústrias, ou é emitido em uma quantidade muito pequena. Por isso é que para CO se observou uma diminuição muito mais clara que para NO2. Já quando observamos o sonho, que como eu tinha falado para vocês, é um poluente secundário, fica muito mais confuso. E observando, especialmente em comparação com a primeira semana de março, se observa que o sonho praticamente não diminuiu e até eventualmente aumentou. Vamos ver isso um pouquinho melhor, mais fácil, nessa tabela aí. Nessa tabela estão as 3 bairros e estações que foram estudadas. Aqui é a semana, essa primeira, onde só tinham sido interrompidas as aulas e não tinha grandes eventos. Esta foi a primeira semana, que começa em 23 de março. Aqui eu escrevi lockdown, mesmo que ele foi, na verdade, parcial. Aqui a segunda semana. E estes valores são os percentuais de mudança respeito às 3 primeiras semanas de março. Então, vamos ver primeiro o que fica mais claro. Dióxido de nitrogênio, NO2. Fica claro que diminuiu, tanto em Bangu como em Irajá, tanto na primeira semana como na segunda semana, onde teve lockdown. O CO também, fica muito claro que ele diminuiu bastante, e essa diminuição se manteve no finalzinho de março, início de abril. Já quando nós olhamos para o PM10, é o que tinha sido visto nas figuras. Diminui na primeira semana e depois se mantém mais ou menos constante, porque uma variação entre 1% e 4%, 5% é uma coisa muitíssimo pequena e inexpressível. Quando observamos o sonho, se vê que, exceto no caso de Bangu, durante a primeira semana quase não teve mudança, só foi menos 2,7%. Na verdade, nas outras estações, o sonho aumentou durante as primeiras semanas das medidas restritivas. Então, cabem 2 perguntas. Essas 2 aí. A qualidade do ar melhorou durante o lockdown? E a segunda, por que o sonho aumentou ou ficou mais ou menos constante? Vamos responder, ou tentar responder primeiro a pergunta se a qualidade do ar melhorou. E para responder isso, nós temos que olhar aquilo que determina a qualidade do ar,
E o que determina a qualidade do ar são os índices de qualidade do ar, que é isto aqui, os índices de qualidade do ar, que são determinados segundo a legislação CONAMA de 2018. E que diz essa legislação? Que para saber se a qualidade do ar aumentou, melhorou ou diminuiu, quando o índice aumenta, a qualidade do ar piora. Quanto maior o índice, pior a qualidade do ar. Para isso, eu tenho que olhar todos os poluentes. Não basta olhar somente NO2 ou material particulado fino. Tem que olhar todos eles. E então, o que acontece quando eu olho todos eles? Se pode construir uma tabela com os índices de qualidade do ar, que é divulgada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente através de um boletim. E eu vou mostrar aqui a vocês há poucos dias, do dia 14 de julho, uma terça-feira, onde foram calculados os índices são estes números que estão aqui, e eles indicam com cores se a qualidade do ar foi boa, regular, ruim, etc. Vejamos o que acontece. Está marcado em negrito o pior índice, ou seja, o mais alto, a pior qualidade. E olha, para a maioria das estações, é ozônio. Quando não é para ozônio, é material particulado. Quer dizer que no Rio de Janeiro, para saber se a qualidade do ar está boa ou não, temos que olhar com muito cuidado as concentrações de ozônio e de material particulado. Infelizmente, o material particulado fino não está sendo medido. Na época inicial da pandemia estava sendo medido Irajá, agora também não está sendo medido. Seria muito importante ter essa medição. Mas vejam que o NO2, tudo bem, está sendo medido em poucas estações, mas, de qualquer jeito, mesmo onde está sendo medido, não é o poluente que, para o Rio de Janeiro, está dando as condições de qualidade do ar. Sendo assim, então, nós chegaríamos à conclusão de que, provavelmente, a qualidade do ar não melhorou. Estamos vendo aqui, olhando os índices de qualidade do ar, em vermelho para Bangu, em azul para Irajá. Isto está feito desde 5 de março até 28 de abril. São estes valores, você vê que vai mudando, sim, mas eu fiz a média antes do dia 23 de março, depois do dia 23 de março, a diferença, em média, foi 2%, menos 2%. Uma variação de menos 2% é menor que o erro experimental dessas medidas, então, nós não podemos dizer que a qualidade do ar melhorou, mesmo que, em particular, dióxido de nitrogênio tenha diminuído, monóxido de carbono, CO, tenha diminuído. Bem, a segunda coisa que nós temos que tentar entender é o problema do ozônio. E para entender isso, eu vou ter que falar um pouquinho de química. No ar, são emitidos poluentes primários, como nós estávamos falando, emitidos diretamente pelas fontes. Que é o que acontece com esses poluentes? Esses poluentes podem experimentar processos de transporte de um lugar para outro, ou ser depositados na superfície ou nas plantas, ou eles podem formar poluentes secundários. Então, os mais importantes são exatamente o ozônio e alguns outros oxidantes fotoquímicos pela sua importância para a saúde. E todos esses processos, tanto os processos químicos como físicos, dependem dos parâmetros meteorológicos. E os processos de transporte dependem muito dos ventos, os processos de deposição dependem muito das chuvas, e os processos químicos, todos eles dependem da temperatura e a radiação solar. A pergunta continua. Como o ozônio é formado na atmosfera? A única reação conhecida de formação de ozônio é essa. Átomo de oxigênio mais oxigênio molecular dá o ozônio.
E o ozônio fotoliza na atmosfera com radiação UV, ou visível perto do UV, e dá novamente o átomo no estado fundamental ou no estado excitado, que pode estabilizar e passar ao átomo no estado fundamental. Continua a pergunta, mas como o ozônio se forma? De onde sai o átomo de oxigênio? Esse átomo de oxigênio, na troposfera, ou seja, na parte baixa da atmosfera, é formado por decomposição com a luz de 430 nanômetros ou menor, ou seja, a luz no azul. Essa luz fotoliza o dióxido de nitrogênio e dá o átomo que vai formar o ozônio, como está sendo mostrado aqui. Então, na troposfera, esses são os processos que levam à formação de ozônio. De qualquer forma, o problema continua, porque então, para ter ozônio, precisamos NO2. E se sabe que a maior parte dos óxidos de nitrogênio não são emitidos como NO2, eles são emitidos como NO. Este símbolo NOx é usado para indicar a soma de NO mais NO2. Em uma cidade como Rio de Janeiro, esses compostos são emitidos basicamente pelos veículos, como eu já falei, pelos ônibus e caminhões principalmente, e em alguma medida pelas indústrias. Então, basicamente, ônibus e caminhões emitem NO. Como é que o NO se transforma em NO2? O processo é terrivelmente complicado e envolve os compostos orgânicos voláteis. Que são compostos orgânicos voláteis? São compostos formados por carbono, hidrogênio e, eventualmente, oxigênio, que estão em estado gasoso a temperatura ambiente e pressão atmosférica. E, basicamente, há dois tipos de compostos orgânicos. Aqueles que já falamos, o metano e os hidrocarbonetos não metânicos, ou não metano, e os compostos oxigenados, exemplos que vocês conhecem, por exemplo, o etanol e o formaldeído, é comumente chamado de formol. Esses compostos experimentam reações extremamente complicadas, e eu vou tentar mostrar isso a vocês de uma forma simplificada. Os compostos orgânicos voláteis, eles reagem com estas espécies que se chamam radicais hidroxila, que são formados a partir do vapor da água, e formam radicais. Esses radicais são espécies muito reactivas que irão reagir com o NO. Vejam que eu marquei em amarelo os compostos primários, os compostos orgânicos voláteis e o óxido de nitrogênio. Eles reagem com a luz, como nós já falamos, dando finalmente o ozônio. Então, como se pode observar, a formação de ozônio depende da presença de compostos orgânicos voláteis, de NO e de luz. Mas, para o desaparecimento do ozônio, o mais importante é esse processo aqui. O ozônio pode reagir com o NO e vai dar NO2 mais oxigênio. Ou os compostos orgânicos, alguns deles muito reativos, que têm uma dupla ligação, também reagem com o ozônio, formam intermediários e dão radicais. Vocês poderiam me dizer, mas não tem importância, porque o NO2 depois vai decompor e finalmente vai dar ozônio, e estes radicais também vão reagir e também vão dar ozônio. Isso é verdade, isto é um ciclo, não é uma reação simples. Isto dá tudo a volta. Mas, entanto, isso, o ozônio está desaparecendo da atmosfera. E, além de tudo isso, todos esses compostos, por ser um ciclo, continuam reagindo. Esse processo, então, de químico e as concentrações resultantes de compostos orgânicos voláteis e de óxidos de nitrogênio dependem de muitos fatores e dependem em muita grande medida, das fontes de emissão e dos fatores meteorológicos. Então, para tentar
estudar isso, nós pegamos 2 estações, Bangu e Irajá. Não usamos Tijuca como na primeira parte do trabalho, porque Tijuca não mede todos os compostos. Então, não tínhamos os compostos orgânicos, não tínhamos os compostos nitrogenados, não tínhamos como fazer esse estudo. E então, vamos lembrar como é a parte das emissões e dos ventos nesses 2 bairros. Vamos lembrar que em Bangu, o vento vem basicamente do oeste ou do oeste. Aqui está mostrado em diferentes horários do dia, como os ventos vão mudando ao longo do dia, mas, de qualquer forma, basicamente, são ventos destes 2 pontos. E já para Irajá é algo muito mais complicado. Vejam como o vento vai girando ao longo do dia, e isso é porque Irajá está relativamente perto da Baía de Guanabara. Então, a temperatura das águas da Bahia são diferentes que a temperatura da terra, e muda muito mais lentamente que a temperatura da superfície da terra, e isso faz que o vento vá do lugar onde a temperatura é menor para onde a temperatura é maior, e essa diferença de temperatura muda com o horário do dia. E por isso, então, é que de noite e no início da manhã, os ventos vêm geralmente do norte, nordeste ou do oeste, e depois, na tarde, começam a vir claramente a partir da Baía de Guanabara, depois vira ao finalzinho da tarde, vem do sul, e depois, novamente, à noite, volta ao seu estado de vir do norte e nordeste. Isso se vê melhor ainda nesse modelo de dispersão feito com o software High Split da NOAA, onde está mostrado a pluma de ar, as massas de ar que vem às 10 da manhã do norte, às 3 da tarde, já vai, a 1 da tarde, desculpa, vai virando para o nordeste, depois, na tarde, final da tarde, está vindo claramente da praia, e de novo, de madrugada, já está vindo do norte de novo. Então, isso tem uma influência muito grande na química e nos processos que acontecem na atmosfera. Vamos pegar só 2 dessas figuras, aquela onde vem da praia, do mar, e onde vem do norte e nordeste, e analisar o que acontece. Quando o ar vem da região do mar ou da Baía de Guanabara, de qualquer forma, passando pela cidade, os processos químicos que vão predominar é a reação dos compostos orgânicos, que dá ozônio, e a transformação de NO em NO2, que depois dará de novo ozônio. Isso vai caracterizar relações de compostos orgânicos com respeito a compostos nitrogenados baixas, e vai resultar em uma menor formação de ozônio e um grande consumo de ozônio através desta reação aqui, já que esta vai acontecer mais lentamente porque os compostos orgânicos estarão em concentrações menores. Quando o ar vem do norte, nordeste, vai ser o contrário. Os compostos orgânicos estarão em concentrações relativamente maiores que os óxidos de nitrogênio. Então, como os compostos orgânicos estarão em concentrações maiores, vai predominar este processo de formação do ozônio, e o processo de consumo vai acontecer pouco, relativamente pouco. Ainda por cima, o ar que vem da região industrial tem grande quantidade de compostos aromáticos, por causa de que são indústrias químicas e petroquímicas, que são compostos que vão favorecer a formação de ozônio. Então, essa é uma condição típica de Irajá em grande parte do horário do dia, porque ele está recebendo os compostos orgânicos à noite e de manhã, que é exatamente quando começa a sair o sol, e a reação de formação de ozônio é beneficiada. Então, vamos olhar, para ir terminando, as concentrações de compostos orgânicos, de NOx, a relação, na verdade, e de ozônio nesses 2 bairros. Vejam que em Irajá, quando comparamos antes das medidas de restrição à mobilidade, ao período entre 23 de março
e início de maio, isto está escrito em inglês porque é do artigo, certo? E depois, quando já começam as medidas a estar relaxadas, certo? Antes das medidas, durante as medidas de lockdown parcial e quando elas já estão relaxadas, vejam que as relações de hidrocarbonetos ou compostos orgânicos com respeito aos óxidos de nitrogênio aumentaram ligeiramente e teve muitos valores muito altos em Irajá. Já em Bangu, a mudança é muito, muito pequenininha, precisamente porque o Bangu não recebe a entrada de emissões da região industrial química e petroquímica. Só tem, basicamente, emissões de fontes veiculares. Isso, então, resultou em que a relação compostos orgânicos a compostos nitrogenados aumentou em Irajá e teve menor consumo de ozônio através dessa reação. E isso levou, então, a que as concentrações de ozônio em Irajá aumentassem um pouco. Não muito, mas aumentaram, certo? Esta era a mediana antes das medidas e esta é a mediana depois, durante o período onde teve maiores medidas de restrição. Já em Bangu, a mediana praticamente não mudou. Isso se vê também nestas figuras que estamos mostrando aqui, onde claramente poderíamos concluir que para Irajá, as concentrações de material particulado fino e de óxidos de nitrogênio diminuíram. Está em amarelo antes das medidas restritivas, em lilás as concentrações durante o primeiro período de lockdown até março e 23 de março para frente até final de abril. Então, foi muito clara a diminuição de óxidos de nitrogênio e a diminuição de material particulado fino. Já as concentrações de compostos orgânicos quase não variaram, variaram apenas na hora aqui do meio-dia, que é uma hora onde a contribuição dos veículos é muito grande, mas à noite não variou, variou muito pouco, até, em certa forma, aumentou durante o período. Esta é a contribuição industrial na área de Irajá. É o vento vindo do norte e nordeste que traz a contribuição das indústrias. Então, quando a gente olha a relação, claramente, a relação entre os compostos orgânicos e os óxidos de nitrogênio aumentou, e por isso, o ozônio, pelo menos o máximo de ozônio, aumentou em Irajá. Então, aqui temos um resumo. As concentrações de PM10, esqueci de falar para vocês, quase não mudaram, exatamente por isso que conversamos de que não dependem muito das contribuições veiculares. Então, a conclusão é que em Irajá as concentrações de ozônio aumentaram porque as relações de compostos orgânicos a óxidos de nitrogênio aumentaram devido às fontes importantes industriais. Já quando observamos para Bangu, o comportamento é diferente. As concentrações de NOx diminuíram por a menor quantidade de ônibus e caminhões. As concentrações de CO diminuíram muito mais porque os veículos leves saíram em grande medida das ruas. As concentrações de PM10 quase não mudaram dentro do erro das medidas. As concentrações de compostos orgânicos diminuíram em boa parte do dia. E isso é porque em Bangu os compostos orgânicos vêm predominantemente dos veículos e a contribuição industrial é muitíssimo pequena. Então, as relações compostos orgânicos a compostos nitrogenados, dentro do grande erro que essas medidas têm, ficaram em média constantes, com o qual o ozônio praticamente não mudou. Isso, contudo, é um resultado surpreendente, porque se as concentrações de CO diminuíram tanto, as concentrações de óxidos de nitrogênio diminuíram tanto, as pessoas pensavam que o ozônio também iria diminuir. O ozônio não diminuiu, material particulado não diminuiu,
e então, como consequência, a qualidade do ar não melhorou. Nós temos também feito estudos considerando dados de São Paulo para poluentes primários apenas, dióxido de nitrogênio, monóxido de carbono e PM10. Eu mostro rapidamente em laranja quando iniciam as medidas de restrição ao fluxo de pessoas, e vejam que em todos os casos, nas duas cidades, houve sim, para esses poluentes, especialmente para NO2 e CO, uma diminuição, e para PM10 dependeu muito do lugar onde estava situada a estação. Finalizando, então, o que aconteceu após o lockdown? Não sei, essa imagem quase não foi mostrada na mídia, certo? Porque era uma imagem muito triste. O que aconteceu na China, por exemplo, depois do lockdown? Logo que terminaram as medidas restritivas, a poluição voltou. Aqui está em fevereiro, onde ainda tinha as medidas. Aqui está este período entre 20 de abril e 12 de maio, quando as medidas tinham terminado. Beijing voltou a ter a qualidade do ar regular ou ruim. Se vocês procuram na internet, nos boletins de qualidade do ar da China, continuam dando aí todos amarelos e vermelhos, que significa que as coisas estão muito ruins. O que aconteceu na área do Rio de Janeiro? Mesma coisa, certo? Eu tirei ontem estas imagens de satélite, de novo as manchas roxas, tanto para material particulado fino como para material particulado grosso, na área do Rio de Janeiro. Ou seja, a poluição voltou porque as medidas já foram muito relaxadas. Então, esses resultados que nós obtivemos mostram algumas coisas. A primeira coisa que mostram é que, se nós queremos melhorar a qualidade do ar da cidade de Rio de Janeiro ou de outras cidades como a nossa, que tem clima tropical e que tem fontes de emissão mista, tem que ser muito bem pensado o que vai ser feito, não se resume somente a tirar os veículos da rua. É preciso medidas muito mais complexas que essas, por exemplo, mudar matrizes de combustíveis, por exemplo, aumentar a quantidade de árvores na cidade, mesmo que já tem muito, precisa muito mais ainda para diminuir a quantidade de material particulado, e outras coisas, como aerossol marino, vai ser praticamente impossível de resolver. A segunda coisa é que todo o que aconteceu, tanto comparando o antes e o depois, e o que veio depois, quando as medidas foram relaxadas, comprovam a influência do homem sobre o planeta. Isso é algo que nós discutimos bastante com o professor Clayton em 2 artigos que publicamos, no qual discutimos qual foi das possíveis origens de uma pandemia com as dimensões que esta teve, e qual foi também, por que aconteceram essas diferenças de concentração dos poluentes antes e durante as medidas. E isso tem muito a ver com coisas como urbanização, globalização, que em outro momento podemos discutir, que não é objeto desta palestra. E, finalmente, eu queria agradecer a gerência de monitoramento da qualidade do ar, para a colaboração, especialmente ao Bruno, e agradecer, claro, a minha equipe, ao programa de Química, da UFRJ e ao CNPq, e especialmente agradecer novamente o convite do Rodrigo, Daniel, e a presença de todos vocês. Obrigada. Muito obrigado pela excelente apresentação, Graciela. Então, tem algumas perguntas no chat já. Você, se quiser, pode acompanhar, mas de qualquer maneira eu vou ler. Tá, pode ler. A primeira do Daniel Tasca, né? Ele pergunta: dióxido de nitrogênio, como você disse, é um poluente primário. Sim. Ele é uma molécula nociva, tóxica em si, ou apenas um indicador de poluição?
O dióxido de nitrogênio é nocivo para a saúde. Bom, exatamente, esses compostos, vou então ir mais para trás, esses compostos que eu mencionei, todos eles estão legislados porque são nocivos para a saúde. Quando os governos, porque isso é uma coisa que se faz a nível de governo, escolher quais compostos serão legislados. Quando fazem isso, é feito, em geral, utilizando as informações da Organização Mundial da Saúde. É a Organização Mundial da Saúde que indica, com base em todos os estudos médicos que tem, quais são os poluentes nocivos para a saúde. Então, todos esses que são legislados é porque são nocivos para a saúde. Uns são pior que outros, claro. Então, provavelmente, o material particulado e o ozônio são piores ainda que o NO2, mas todos eles são, de alguma forma, nocivos para a saúde. E, além disso, o NO2 é precursor de ozônio, com o qual é duplamente prejudicial para a saúde, certo? O caso dos compostos orgânicos voláteis, que se dividem, certo, em os oxigenados e os não oxigenados, como eu falei, os não metânicos, eles são medidos em algumas estações de monitoramento, eles ainda não são legislados porque apenas alguns deles, por exemplo, o benceno e o etilbenceno, o acetaldeído, o formaldeído, só alguns deles são claramente, comprovadamente nocivos para a saúde. Eles são precursores de ozônio, então são indiretamente nocivos. Por isso, e pela dificuldade de monitorar eles, é que ainda não são legislados nem no Brasil, nem em nenhum lugar do mundo. Alguns lugares do mundo legislam benceno, por exemplo. Mas NO2 é legislado em todos os países do mundo. A nossa legislação não é muito diferente da de alguns outros países. Em outros países, alguns são um pouquinho mais severos, mas são todos semelhantes e baseados na Organização Mundial da Saúde. Ok. Ele tem outra pergunta. Sim. Ele pergunta se a legislação para controle... acho que você meio que respondeu. A legislação para controle de poluentes industriais no Brasil é única ou há variações estaduais ou municipais? A legislação é rigorosa o suficiente? Sim. Olha, há uma legislação nacional, que é a CONAMA. Antes era a CONAMA de 1990, agora foi atualizada, é a CONAMA de 2018, veja que passou quase 30 anos, certo? Da de 1990 para a de 2018, eles agregaram apenas particulado fino. Mas essa legislação legisla a concentração medida em uma determinada cidade, não legisla o que a indústria emite. E essa legislação está baseada em um documento da Organização Mundial da Saúde bastante velho, que é de 2005. Esse documento, 10 anos depois, em 2015, foi revisto. Os cientistas que trabalharam nisso escreveram um novo documento de que tinha se encontrado que a exposição ao ozônio era muito mais grave do que se imaginava, e a material particulado fino também, e que era necessário rever a legislação, mas até agora não foi feito. E neste momento, todos os estados brasileiros estão usando a legislação nacional, mas eles poderiam, se quisessem, usar uma legislação mais restritiva. Não podem usar uma mais fraca, mas uma mais restritiva poderiam. Mas não estão fazendo, estão todos usando a legislação nacional. Obrigado. O Rodrigo Pereira tem uma pergunta. Obrigado pelo ótimo colóquio. A pergunta dele é a seguinte: qual a influência esperada de variações sazonais nos resultados? Apesar de não ser enorme, há alguma diferença entre fevereiro, pré-medidas restritivas, e maio? Há uma diferença, porque a química que ela depende muito da temperatura e da radiação solar. Então, a princípio, dias com maior radiação solar e mais quentes deveriam ter mais ozônio que dias mais frios. Então, a princípio, na cabeça de um químico que só olhasse para isso, teria que ter muito mais ozônio
no verão que no inverno. Para Rio de Janeiro, isso não funciona muito certo. Tem épocas de inverno onde as concentrações de ozônio também estão muito altas, porque tem outros problemas aí, por exemplo, a quantidade de chuvas. No verão, se você tem um verão muito chuvoso, em geral fica nublado, e então está quente, mas não tem muita radiação solar para formar ozônio, então aí compensa um pouco. Tem problema de onde vêm os ventos, tem problema, como eu falei, da chuva. Em geral, o inverno é mais seco, então não vai ter tanta deposição de poluentes. Acaba sendo que, a princípio, no verão teria que ter mais ozônio, mas no Rio de Janeiro não se observa uma variação clara. Nós tiramos da comparação, tiramos propositalmente o mês de janeiro e fevereiro, por isso que foi o Rodrigo que falou, que ele mencionou, porque o que aconteceu? Janeiro e fevereiro são 2 meses que nós poderíamos chamar de atípicos, porque tem muitas pessoas na rua por causa das férias primeiro e depois do carnaval, então as emissões sobem muito, a mobilidade urbana sobe muitíssimo nesse período, então não se pode comparar, e ainda por cima, geralmente, janeiro e fevereiro chove muito. Então, no Rio de Janeiro fica complicado comparar sem olhar muito para fatores meteorológicos. Tem outros países em que tem problemas, por exemplo, eu já vi, em que recebem os ventos do Saara, e então eles têm uma época do ano onde o particulado sobe muitíssimo, mas não é local, é transportado. Os fatores meteorológicos influenciam e muito, tem que tomar muito cuidado. Obrigado. O Tiago de Oliveira tem uma pergunta. Ele fala, em São Paulo o rodízio consegue reduzir a poluição? E no Rio, então, o rodízio de carros não seria uma medida efetiva? Seria essa a razão de nunca ter sido implementado? Olha, eu não acho que é por isso que não foi implementado o rodízio no Rio de Janeiro. Eu nunca ouvi do pessoal do município, da prefeitura, dizer por que não implementaram. Mas o que eu tenho muito claro é que o rodízio de veículos não vai diminuir a poluição, e, na verdade, em São Paulo, o que o rodízio diminui é particulado e monóxido de carbono, e diminui o engarrafamento, mas as concentrações de ozônio não diminuem. Eu não mostrei, mas durante agora o lockdown, em São Paulo, também aumentaram as concentrações de ozônio. Diminuíram, praticamente foi o mesmo esquema de Rio de Janeiro. Para falar a verdade, em muitos lugares, em Barcelona, por exemplo, foi exatamente o mesmo, no norte de Itália foi o mesmo, em todos os lugares diminuiu o NO2, diminuiu o particulado e aumentou o ozônio. Só que acontece que em algumas cidades, por exemplo, na Europa, o ozônio não é um problema, porque são cidades que tem muito menos sol e temperaturas geralmente mais baixas que nós temos. Sem contar que o lockdown na Itália, na Europa em geral, foi no inverno. Então, aí eles já estavam com o ozônio baixo, aumentou o som um pouquinho, mas teve, outro dia o professor Cleiton me mostrou, teve uma cidade que tinha aumentado, acho que 300% o ozônio. Né? Então, dá a impressão que simplesmente tirar os carros da rua não resolve o problema. No dia que isso seja feito com a ideia de baixar o ozônio, vai ter que ser olhado, tirar ou mudar veículos, mudar combustíveis de forma que a relação orgânico GNO-X mude ou se mantenha, pelo menos. E se a relação se mantém e tudo desce, então o ozônio não vai aumentar, que foi o que aconteceu em Bangu. O problema no Rio foi que que foi o óxido de nitrogênio, desceu muito mais que os hidrocarbonetos. Se descem juntos tudo, está ótimo, o ozônio vai ficar igual, por exemplo. O problema é quando um desce muito e o outro não desce muito. Isso é um problema. Então, aí, na hora de fazer rodízio de carros, teriam que ver muito bem. E é muito complicado fazer um modelo que consiga ver esse detalhe, porque é uma coisa
para mim é assustadora, porque você saía na rua, no início das medidas, não via quase nenhum carro na rua, e então na cabeça de qualquer pessoa pensava, meu Deus, então agora sim que deve estar muito limpinho, e devem ter descido 70% as concentrações. E não desceram 70%, desceram 30%, 40%, 50% no máximo, ou seja, muito menos que a diminuição dos veículos. Então, para melhorar a qualidade do ar, tem que olhar tudo, não se resolve a só tirar carro da rua. Acho que essa é a lição. Durante a greve dos caminhoneiros, não sei se lembram, em 2018, não tinha carro na rua, quase, e o sonho aumentou. Mesma coisa, e era inverno naquela época, era entrada do inverno, final de outono, entrada do inverno, e aconteceu exatamente o mesmo. Obrigado. Nós temos mais uma pergunta aqui, do Khaled Deschon. Quanto aos metais pesados, qual é atualmente o maior problema que enfrentamos? Olha, há muito tempo que nós não trabalhamos com metais pesados. O problema dos metais, mais que o problema da contaminação de material particulado por metais, eu acho que é a contaminação de outras matrizes. A contaminação da água e do solo. Eu acho que nessas matrizes é muito pior, certo? As concentrações de metais, quando nós medimos, há bastante tempo, há uns 10 anos, não estavam absurdamente altas. Não vou dizer que não tinha metais, tinha, mas não era uma concentração absurda. Essa contribuição é, como eu falei, maior nas matrizes onde os resíduos industriais são despejados, porque os metais vêm praticamente de atividades industriais ou atividades de mineração, certo? E os metais só são muito perigosos quando encontrados no material particulado fino, que é o que você vai respirar e vai ir aos pulmões. Naquelas épocas, quando nós calculamos os riscos, no Rio de Janeiro, na área do centro da cidade, ou nos bairros, não trabalhamos áreas industriais, não era exagerado. Mas não é para despreciar isso, certo? Eu estou falando dados muito parciais. Obrigado. O Daniel tem outra pergunta. Vocês trabalham também com monitoramento de qualidade de água? Quais são os principais poluentes industriais despejados como líquidos nos mares ou rios? Não, nós não trabalhamos com água, nós, na verdade, trabalhamos com ar e hoje em dia nós trabalhamos só com ar mesmo, ou seja, nem sequer trabalhamos com material particulado, que poderia ser, que é considerado, claro, uma área de química atmosférica, certo? Nós trabalhamos só com ar e tem um motivo para isso, e é a origem do grupo. Nosso grupo é um grupo que trabalha com reações químicas. E então, claro, para que reajam, tem que ser compostos desses tipos que estamos falando, certo? Compostos voláteis. Então, em casos como a água, o solo, esse tipo de matrizes, a parte de reações químicas é muito irrelevante, certo? Mas tem grupos que trabalham, recentemente vi trabalhos da Universidade Federal da Bahia, do professor Jailson, mostrando a grande contaminação que eles têm na Bahia, de Todos os Santos, por causa dos compostos policíclicos aromáticos, que são aqueles que eu falei, semivoláteis, que são compostos, muitos deles com potencial ou comprovadamente cancerígenos. Então, esses são poluentes muito complicados e todos os outros poluentes chamados persistentes, certo? Que são esses poluentes pesados. Provavelmente, no Brasil, esses são os poluentes mais complicados na água, certo? Tanto, além de todo os despejos industriais e todos os compostos por falta de tratamento da água, certo? Isso toda uma área de pesquisa é muito importante isso, certo? Obrigado. Uma última pergunta também do Khaled Deschon.
Como você tem conseguido trabalhar com essa poluição sonora tão intensa? Estou revoltado com seu vizinho. Obrigado pelo seminário. É, eu tenho a sorte de ter um grupo de pesquisa absolutamente brilhante, trabalhador, e de contar com o professor Clayton e com os dois alunos, Guilherme e Bruno. E, bom, a gente colocou metas e cumple, não importa, faça chuva, faça sol, tenha barulho, o que for, a gente trabalha muito. Obrigada. Bom, então, obrigado mais uma vez pelo seminário, né, foi muito bom. Não temos mais perguntas, então agora o pessoal vai provavelmente agradecer pelo chat. E, bom, lembrando a todos que o seminário está sendo gravado, né, e vai para o nosso canal no YouTube, o canal de divulgação do Instituto de Física. Tá, muito obrigada, então, por a presença de todos vocês, por terem participado, e muito obrigada pelo convite, adorei conversar com vocês hoje. Muito obrigada mesmo. Bom, alguns agradecimentos aí no chat, você pode ler aí. Obrigada a todos. Muito obrigada. O vizinho parou, né? Acho que está na hora do almoço lá. Sim, está na hora do almoço e se deu conta que eu tinha terminado de falar, então decidiu ficar quieto. Espero que vocês tenham conseguido ouvir de qualquer forma. Sim, sim. Mas realmente é complicado trabalhar nessas condições, mas acho que agora, na época de